Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o delta acumulativo, né? O chat está aberto, qualquer coisa vocês podem colocar aí no chat, alguma dúvida que eu consiga responder, né? Que dê para falar um pouco, mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o delta acumulativo, que é essa ferramenta aqui embaixo. Qual dos dois aqui é o delta acumulativo, né? Na verdade, os dois, tá? Os dois são a mesma ferramenta, tá bom? Os dois são. A questão é que no Ninja eu posso fazer essa configuração na configuração seção, que seria essa visualização que tem aqui, ó, que tem essa linha aqui no meio. Essa linha não faz parte, isso aqui é só uma média móvel que eu gosto de colocar aqui para a minha forma de enxergar o mercado, tá? Ou eu posso também trabalhar ela na forma barra aqui. As duas me darão visões ligeiramente diferentes, mas as duas tentando dizer a mesma coisa. Vamos mostrar como é que é ligeiramente diferente? Bom, vamos começar aqui primeiro, quer ver? Vocês vão perceber, por exemplo, eu tenho essa queda aqui, ó, aqui em cima de 1, 2, 3, 4, 5 candles, certo? Se você perceber bem, esses 5 candles de queda aqui são exatamente os mesmos 5 candles de queda aqui. Não há diferença, tá? Os dois são queda. Depois eu tenho um de alta. Qual é a diferença de eu olhar ele em barra e eu olhar ele em seção? É que em seção ele é representado como se fosse uma leitura de candles. E em barra eu não tenho essa mesma possibilidade de enxergar o mercado assim. Então nós temos um parâmetro a mais aqui, que é justamente a escalada em escada ou a queda em escada, que aqui eu não vou ver. Por exemplo, o que eu falo, né, como uma escalada em escada ou uma queda em escada? Aqui, ó, eu consigo ver que o mercado faz uma movimentação, né? Epa, aqui, semelhante a que os candles fazem. Então, ó, ele sai daqui, vai aqui, tem uma quedinha aqui, sobe aqui, tem uma quedinha aqui, sobe aqui, aqui ele começa a cair, ó, sobe, cai aqui, sobe, cai aqui. Então, olha só, quando eu puxo isso para cá, eu vejo uma movimentação que é semelhante a uma movimentação que eu veria em candles, certo? Um exemplo, vou pegar esses candles aqui, ó, e fazer o desenho da alta e da baixa deles aqui, ó. Aqui ele acumula, tá? Então olha só, quando eu pego aqui, a gente vê uma forma de movimentação que é igual, né? Quando eu olho ele na configuração seção. Já em barras eu não tenho condições de enxergar isso. Eu enxergo ou para cima ou para baixo. Então o que acontece? Quando eu vou para uma visão em seção, eu consigo, por ter esse parâmetro da escada, eu consigo enxergar também estruturas baseadas em saldo de agressão, o que seria impossível nessa visão aqui, embora os candles estão dizendo exatamente a mesma coisa. Então, para mim, acaba sendo muito interessante essa visão aqui, mais do que essa aqui, por causa disso. Então, por exemplo, sabendo disso, eu poderia até excluir essa aqui de baixo, vou deixar só pequenininha aqui, que depois a gente pode voltar a usá-la, dependendo de alguma pergunta que surja, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho, por exemplo, uma escalada do preço, seguindo uma lógica aqui de escada, ou seja, de estrutura, e aqui eu tenho a mesma coisa. Quando aqui está voltando, eu também tenho uma lógica de escada. E aqui começa a primeira beleza, né, digamos assim, a primeira vantagem, que eu acho muito bonita, inclusive, de usar assim e não assim. Ó, olha o que eu vejo aqui, quer ver? Eu vejo uma queda do saldo de agressão em escada. Olha só, é uma queda em escada mostrando que eu tenho estruturas de baixa, mas ela não é compatível com o preço. Vocês conseguem perceber isso aqui? Olha o preço, o que ele fez aqui, ó. Epa, vou pegar mais tempo aqui, ó. Desde onde eu comecei aqui, ó. O preço fez apenas isto aqui, ó. Então, olha só. Isso aqui é o que o fluxo de ordens fez.
Isso aqui é o que respondeu o preço. O que é que eu posso interpretar partindo desse princípio? A que conclusão eu posso chegar partindo desse princípio? Que eu tenho uma queda de saldo de agressão aqui, inclusive em estrutura, sem que o preço seja correspondente à queda. Eu posso identificar claramente que eu estou tendo uma absorção de lotes nessa região, que os vendedores estão entrando e os compradores estão conseguindo absorver todo o fluxo de vendas que eu vejo nessa queda aqui. Tá vendo? Então, como é que eu posso interpretar essa informação? Que o mercado voltará a subir. Certo? Simples assim. O mercado voltará a subir. E aí o que eu fiz aqui? Ó? Eu tinha traçado uma linha que alguns chamarão de linha de tendência, eu prefiro chamar de linha de liquidez, porque, embora não seja o assunto aqui hoje, se nós temos essa linha, nós temos liquidez abaixo, ele acaba de romper essa linha de liquidez, mas ele não consegue evoluir. Quando ele rompe a linha de liquidez, eu não estou procurando operações de venda. Quando ele rompe uma linha de liquidez, eu estou procurando um ponto de compra. Por quê? Uma linha de liquidez rompida nada mais significa do que o preço voltará a capturar um pouco de lotes para voltar a fazer um movimento de alta. Isso só vai se desconfigurar se ele romper a linha de liquidez, fizer um topo mais baixo que o anterior, romper o próprio fundo de novo, porque aí ele está montando estruturas de baixa. Ele pode buscar liquidez muito para baixo e inclusive virar a visão de mercado para a venda. Mas se ele não faz isso, é apenas uma quebra, ele provavelmente virá buscar lotes em alguma região. As regiões melhores da gente buscar esses lotes são em estruturas anteriores ou em Fair Value Gaps. Beleza. Ele não foi nenhuma nem outra nesse caso. Ele fez uma quebra, buscou só um pouquinho de lote e já voltou a subir, certo? Tá certo que tinha aqui, ó, uma quantidade de lotes que havia ficado aqui. Eu imaginaria que ele buscaria um pouquinho mais, mas ele foi que buscar um pouquinho e já voltou a subir. No entanto, essa visão aqui, ó, isso aqui estava me indicando que esse movimento realmente aconteceria, tá? Então é assim que a gente vai trabalhar com isso. Essa é uma das formas que eu gosto de olhar para o fluxo de ordens. Outra coisa que eu gosto de olhar para o fluxo de ordens é isso aqui, ó. Vamos achar uma circunstância aqui interessante. Aqui, por exemplo, ó. Eu tenho um fluxo de ordens em estrutura de baixa, olha. Forma um candle de fluxo, desce, forma dois candles de fluxo, desce, tá vendo? Quando eu vejo o candle dessa forma aqui, ó, eu vou começar a procurar uma outra circunstância que pode também ser interessante. Exemplo. Deixa eu ver aqui. Eu tive que mudar aqui de teclado. Agora eu não sei onde ficam todos os meus atalhos. Acho que é esse aqui. Olha aqui. Eu tenho um fundo aqui, certo? Esse fundo que eu tenho aqui é compatível com... Deixa eu só ver aqui. Tá. Com esse fundo do fluxo. Tá vendo? Foi esse fundo do fluxo que fez esse... Melhor, vamos pegar um exemplo melhor aqui. Ó. Tem um pouquinho mais para trás, está mais bonito. Aqui, ó. Eu tenho esse fundo aqui, que é compatível com esse fundo de fluxo, certo? Então, olha, para fazer esse fundo, o fluxo de ordens em queda chegou até ali. Então, olha só que interessante. Para formar esse fundo aqui, nós temos este fundo aqui, certo? Um é compatível com o outro. Só que o preço aqui sobe, beleza, o fluxo também sobe, e aí o fluxo começa a cair. Começa a cair. Veja, o máximo que ele tinha chegado até então era aqui. Mas perceba que o fluxo finalmente rompe o próprio fundo anterior que ele tinha, sem que o preço consiga fazer o mesmo. Que o fundo compatível era esse aqui, ó. Então, o que nós temos aqui nessa circunstância? Muitos lotes vendedores, uma quantidade muito grande de lotes vendedores, né? Então, de saldo de agressão vendedor, melhor, mas sem que nós tenhamos uma movimentação coerente com isso no preço. O que isso nos indica? Que esse mercado voltará a subir.
certo? Esse mercado vai voltar a subir. Não vou falar aqui de entrada, ponto de entrada, onde eu compraria, por quê. Nós vamos falar aqui apenas da ferramenta de fluxo, né? Que é o cumulativo delta. Então perceba, aqui nós temos novamente a mesma coisa, uma indicação clara de que este mercado aqui, ó, está absorvendo os lotes. Vendedor está entrando e tem comprador demais que está executando esses lotes. Só que os compradores não executam esses lotes a mercado. Uma coisa importante de se entender na ferramenta do cumulativo delta, qualquer delta, né, que você for trabalhar, você tem que entender o que é que ela está tentando te dar de informação. Então, um cumulativo delta, como é esse que eu estou usando aqui, o que é que ele está medindo na verdade? A diferença entre compradores e vendedores que estão operando a mercado. Operar a mercado é chegar aqui no botão e vir e clicar aqui. Compra ou venda a mercado. Isso é operar a mercado. Certo? Então, se eu tenho um monte de pessoas vendendo a mercado nessa região, ele vai começar, e são mais vendas a mercado aqui do que compras a mercado, essa sobra de lotes a mercado vai ficar negativa e vai mostrar para mim, o candle aqui nada mais é do que uma demonstração que sobraram lotes vendidos a mercado nesses pontos, certo? Só que nós temos um porém. Os algoritmos dos bancos, né, os HFTs, eles trabalham apregoando ordens. Eles vão pendurando as ordens, não vão trabalhando a mercado. Lógico, eles também fazem a mercado, mas nessas circunstâncias em que eles querem fazer a manipulação do preço, que eles querem fazer zeragem de executar algumas ordens, que eles querem fazer justamente a busca por mais liquidez, eles vão trabalhar com lotes alocados. Então o que acontece? Por que aqui nós temos um saldo de agressão tão forte e o preço não é compatível? Porque os algoritmos alocaram lotes aqui, não estão entrando no mercado, eles deixaram esses lotes pendurados. Isso não vai aparecer no delta acumulativo, certo? Então, o que nós vamos ver? Uma baita movimentação do delta acumulativo que mede apenas a sobra de venda a mercado, mas como aqui nós temos lotes pendurados, eles executam, muito comprador executando os vendedores, e aqui não aparece. Então é por isso que nós sabemos que está havendo uma absorção de lotes nesse ponto. Os algoritmos já colocaram seus lotes para ir trabalhando aqui, executando essas ordens, né? Já estão trabalhando aqui, e os outros algoritmos estão trabalhando com vendas a mercado, mas não estão conseguindo levar porque tem menos venda do que compradores, só que os compradores não serão indicados aqui nesse ponto. Então esse aqui é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, então vamos lá, vou até ampliar bastante aqui para a gente enxergar bem, ó. Uma outra coisa interessante, vamos pegar aqui, por exemplo, um momento mais forte do mercado, ali na abertura, coisa e tal. Ó, de 45, 9,6, aqui, 9,6. A partir da 9,6. Outra coisa interessante e que a gente tem que ficar atento. Se eu tenho um mercado com estruturação de alta, aqui, candle ignorado, estruturas rompidas, coisa e tal, e eu tenho um saldo de agressão na posição de alta, é melhor eu trabalhar comprado, entendeu? É melhor eu trabalhar comprado. Por quê? Porque se eu tenho saldo de agressão de alta com preço compatível com a movimentação, é o melhor dos mundos. É o momento em que tudo está compatível. Muita agressão de compra e não há ninguém absorvendo os lotes na subida. Segurando os lotes na subida. Então eu tenho que segurar esse movimento nessa posição e procurar fazer compras, não fazer vendas. Entendeu? Se eu tenho uma estrutura montada já de baixa e o preço montando estruturas de baixa já ficando vendedor também aqui, é melhor eu procurar operações vendedoras. Eu vou me sair melhor. E em circunstâncias como essa, em que eu tenho saldo de agressão montando estrutura de baixa, mas o preço montando estrutura de alta, é bom eu ficar, na verdade, ligeiro, ficar esperto, porque eu estou tendo uma divergência na leitura das duas coisas. Eu tenho um saldo de agressão muito grande para baixo, preço subindo, o que indica que pode estar havendo absorção de lotes, mas vai absorver lote até quando, né? Então, eu sou adepto de trabalhar com movimentos de continuidade de mercado. Eu sou mais adepto desse tipo de movimento, né? E ficar atento aos movimentos de absorção
para saber um momento ou outro em que o mercado pode fazer a sua virada. Tá? Vamos lá, Fernando Célio perguntou, como o delta acumulativo aparece no Ninja? Vamos lá, o delta acumulativo, cara, agora nós temos um porém. O delta acumulativo é uma ferramenta paga do Ninja, não é uma ferramenta gratuita. Tá? Order Flow Cumulative Delta. Esse é o nome da ferramenta. Tá? Eu tenho feito alguns outros estudos em que eu faço leitura de estrutura direto no delta acumulativo, mas isso é uma coisa relativamente nova para mim. Né? Então eu faço a leitura de fluxo e a leitura, por exemplo, né? Eu faço isso às vezes, né? Ó, tá vendo? Ele sobe aqui, deixa um topo, desce, sobe, faz um topo menor, volta, rompe o fundo do anterior e deixa um ignorado aqui no meio. Eu entraria vendido a partir daqui, nesse caso. Tá? Aqui, ó. A partir do rompimento desse fundo, eu entraria colocando stop aqui. Mas isso é uma coisa que é recente para mim, tá? Eu estou fazendo esses estudos, venho fazendo, tendo essa visão assim já há um tempo, vi que é viável, é possível, né? De eu olhar a estrutura também pelo delta acumulativo. Algumas vezes ainda não tenho isso completamente definido, né? Eu fico muito tempo fazendo muito estudo antes de eu realmente começar a aplicar, mas já fiz algumas operações, tá? Não, eu só uso essas ferramentas aqui, amigo. Eu não adiciono, eu costumo não adicionar muitas ferramentas, tá? Eu sei que teve gente que mandou ferramenta para mim, pessoal, mas é que o que acontece, às vezes eu instalo essas ferramentas, trava meu Ninja inteiro. Aí eu pego e tiro e falo, meu, deixa pra lá. Ó, tem algumas pessoas aí, ó, dando algumas dicas aí de possíveis cumulativos delta aí que podem ser usados. A única questão é que eles precisam ter a configuração em sessão, tá? Como vocês sabem, eu usava muito o MACD para fazer esse tipo de coisa, né? MACD. Mas eu comecei a usar o delta acumulativo, eu já usava, né? Mas para outra coisa. Comecei a usar o delta acumulativo porque o MACD, na prática, embora eu ache a ferramenta excelente, tá? Excelente, principalmente a leitura que eu faço. Mas aí nós esbarramos em uma coisa. Primeiro, eu não gosto de usar muita ferramenta, muito indicador. Para mim, eu gosto de usar um, né? 2 talvez, no máximo ali. E o delta acumulativo já faz essa vez para mim. Então, legal. Segunda coisa, se eu coloco muitos indicadores, eu vou multiplicando as possibilidades de interpretação de dados. Então, o MACD, por exemplo, ele tem uma coisa que eu não gosto, né? O MACD nada mais é do que médias móveis. É claro que a interpretação dos dados que eu dava não usava ele como se fosse um cruzamento de média, como o pessoal faz. Usava ele realmente com uma interpretação muito, muito boa, muito consistente, coisa e tal, né? Usava ele não para tentar fazer uma operação, e sim para tentar ver o que aconteceu anteriormente, rastrear a forma como os players grandes, né, os algoritmos estavam trabalhando para depois poder me aproveitar disso no futuro. Só que no final das contas, ele é um indicador baseado em cálculo matemático, porque ele pega a média, então faz um cálculo matemático e plota na tela. Pronto. Quando eu vou para o delta acumulativo, não é embora óbvio, todos eles vão ter que ter algum cálculo matemático, né? Mas ele não é aquele cálculo matemático de pegando o que aconteceu no passado para fazer um cálculo, não. Ele está pegando o que está acontecendo agora. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, que nesse candle que está em formação aqui, ó, eu estou tendo um saldo de agressão negativo e o candle realmente está caindo, né? Eu tenho um saldo de agressão negativo. Esse saldo de agressão, qual é o único cálculo matemático que ele tem? Ele pega quantos estão comprando e quantos estão vendendo a mercado, faz ali a subtração de um pelo outro e diz, ó, tá ficando negativo porque tem muito vendedor ou tá ficando positivo porque tem muito comprador. Então ele não é a base de cálculo que ele é formado, ele é a base da realidade negociada. Isso para mim é muito válido. Então, para eu não usar dois indicadores, eu acabei utilizando mais esse aqui do que o outro, né? Não, mas o outro é muito válido, eu acho muito válido.
Mas eu prefiro uma leitura mais purista das coisas, menos indicadores e uma visão melhor dos candles. Para mim, particularmente, com isso aqui e com as POCs dentro dos candles, já tem tudo que eu uso para operar. Né? Eu uso basicamente fluxo baseado em delta acumulativo e POC para entender pontos mais negociados do mercado. E essa POC que eu uso, muitas vezes eu uso o tempo todo POC no candle, mas obviamente eu também uso muitas vezes o Volume Profile, lembrei. Porque eu também quero saber a POC do movimento como um todo, né? Então eu uso, na verdade, as duas. Eu uso muito mais as POCs no candle do que isso aqui. Isso aqui eu uso menos. Basicamente eu estou achando onde é que tem maior concentração de lotes. Só isso. Agora o delta acumulativo me mostra o fluxo de ordens e a absorção dos lotes. Isso que é interessante. Certo? Aqui, por exemplo, uma interpretação interessante que eu faço. Tá vendo que esse delta acumulativo aqui, ó, ele fez 2 pavios e parou aqui, voltou o preço, e agora nós estamos ali em cima? É uma região que eu evito, por mais que eu tenha uma estrutura de alta, eu evito comprar, porque já houve reação vendedora aqui e aqui que começou. Veja, nos candles eu não estou vendo isso, aqui eu estou. Nos candles já passou, aqui ainda não. Então eu sei que pode ter muito fluxo de ordens aqui, ainda, que sobrou. Porque ele tentou e quando ele foi, ele falha em ir, ele tenta, falha em ir. Então eu sou obrigado a acreditar que talvez hajam lotes alocados nessa região. Então o que eu faço? Não quer dizer que eu estou certo, quer dizer apenas que por uma questão de preocupação com a região, eu espero. Ó, agora saiu daquele ponto lá, tá vendo? Ultrapassou ele. Aí já que ultrapassou ele, pode se tornar agora uma região interessante. Então eu tenho uma acumulaçãozinha aqui, que foi rompida, eu puxo ali um risco retorno, dá um stop de 500 e pouco ali, busco uma POCzinha ali, e eu posso às vezes decidir por fazer uma compra aqui. Tá vendo? Então agora é a prática, digamos assim, né? Eu posso decidir por fazer essa compra aqui, porque eu acredito que o stop é viável para mim, acredito que o fluxo demonstrou ter tirado os vendedores que tinham na região. Só que, obviamente, né, aqui eu estou sem alvo, né, porque eu não tenho como enxergar o que aconteceu para trás. Mas eu estou enxergando essa visão de fluxo nesse momento. Certo? E eu entrei na minha conta, né? Entrei na minha conta ainda. Que eu não tinha operado minha conta ainda hoje, né? Mais uma, pelo menos, aí. Aqui, ó. $100. Tá com dificuldade? Tá com dificuldade. Tá indo? Não tá indo. Tá enroscando, tal. Então, muitas vezes, o que eu faço? Básico, pessoal. Protejo minha operação. Ó. Coloco aqui para tirar a taxinha. Beleza. Foi ali, tirou no zero. Sem problema. $15, $15. Mas, tô protegido, né? E numa operação que não tá tão bonita assim. Beleza. Então, aqui, ó. Vamos lá. Fluxo grande ficou aqui, ó. Mercado rompeu o fundo do anterior aqui. Ele pode vir aqui para fechar um pouco de lote. Sobrou, né? Lotes que sobraram. Isso não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa nos candles. Eu estou olhando só para fluxo, tá? Nesse caso. Tentou ali, tentando voltar. Se ele tentar voltar, pode dar uma operação aqui nesse ponto. Novamente, o único problema aqui é a falta de alvo. Pode acontecer uma operação aqui, caso ele prossiga. Tem potencial? Sim. Acho que pode vir buscar fechar um pouco de lote? Sim. Seria melhor até, né? Buscar aqui, ó, onde... Aqui seria o ponto ideal. Então eu vou fazer essa compra aqui. Coloquei 425 de stop ali. Tá? É um stop bem pequeno para essa conta. Minha POCzinha já veio aqui para baixo, o que é bem legal. Quer dizer que o mercado talvez tente empurrar. Aqui eu já sei que tem algumas POCs de defesa, tanto que elas defenderam mesmo. Voltou ali um pouco, vou pegar meu segundo lote para poder ter uma parcial, né? Aqui, ó. Quem sabe? No pior das situações, toma $800 negativo aqui, não tem grandes problemas, né? Ele voltou naquela região que seria um breaker block de fluxo. Tá? Breaker block de fluxo. Mas agora só que ele está quebrando minha linha de liquidez. Talvez não tenha sido o melhor dos pontos de entrada. Tá? Tá quebrando minha linha de liquidez agora. Então eu poderia esperar para pegar isso aqui mais embaixo. Se eu tiver uma sinalização compradora aqui, ó, eu tive. Eu vou colocar todos os meus lotes aqui, ó. Vou entrar com 5. Faz 1.800 de stop aqui.
Quem sabe, né? A operação pode dar certo. Eu não fiz nada hoje mesmo, então se der certo já tá bom. Parcelzinho aqui. Aqui já é um pontinho que ele tende a segurar, porque tem uma POCzinha anterior, ó. Tá vendo? Eu gosto dessa visão com a POC. Sei que tem uma concentração de lotes. Já que tem uma concentração de lotes ali, ó, puxa meu zero agora, sem risco de perder. Na pior das hipóteses, ganha $200 ali. Lógico que é uma operação que poderia pagar muito mais, mas tudo bem, né? Melhor sair com 200 que sair negativo, né? E se ele continuar esse movimento, a gente fica bonito aí. Aqui está fazendo exatamente o que foi previsto, né? Ah, não conseguiu prosseguir, beleza, tá. Tá, pessoal, é assim, ó. É assim que eu faço a minha leitura do fluxo. Desse jeito. Eu acho ainda que essa leitura tá boa, tá? Eu acho que ainda pode acontecer. Mas eu preferiria que ele viesse buscar lote mais aqui embaixo, tá? Vamos ver se ele vem. Ó, aqui ele rompe a linha de liquidez. A gente esperaria ele buscar um pouco de lote aqui, tá? Vamos ver se isso vai acontecer. De repente a gente consegue aí fazer um movimento legal. Vai buscar? Vai parar por aqui mesmo? Ele pode parar por aqui, tá, pessoal? Esse aqui será apenas um pullback. Olha no fluxo, eu estou vendo aqui, ó, essa queda. Ele já está montando uma certa estruturazinha, mas o fundo do fluxo não foi rompido. Ó. Que é aquela leitura que eu falei para vocês que eu ainda estou aprimorando, tá? Mas o fluxo é comprador para um candle vendedora. Vamos ver. Começa a aparecer alguma tentativa de defesa. Começa a aparecer. Não está conseguindo segurar, mas começa a aparecer. Eu esperaria que ela rompesse e viesse mais embaixo. Ficaria bem mais interessante, tá? Eu tenho um Fair Value Gap, então seria legal ele buscar até aqui embaixo, né? Tem lote, né? Fluxo tentando ficar comprador, ó. Tá trabalhando ali na compra, o fluxo. Tá com dificuldade, mas tá trabalhando tentar ser comprador. Tá vendo? E vamos ver se essa leitura vai se concretizar. Quando ele faz dois fundos assim, é uma outra coisa, um outro risco que a gente enfrenta, certo? Tem outras coisas que podem acontecer. Eu posso estar errado, basicamente é isso. Não tem uma leitura tão clara de uma operação aqui. Mas eu quero fazer para tentar validar essa movimentação aqui, tá? Fez o rompimento, pegou um pouquinho de lote, muito pouco, gostaria que fosse mais. Foi pouco lote. Mas existe a possibilidade dessa operação dar bem certo, tá? Pagando muito pouco ainda, né? Pelo risco. O fluxo de venda tá mirrando, né? Vamos ver se os compradores conseguem tomar essa posição. Aqui já ficou bem ruim, tá? Isso aqui já é bem ruim. Ver se esse cenário muda, né? Isso, aí já começou a ficar melhor. Tem que subir um pouquinho mais, porque daí a POC fica para baixo aqui, fica mais interessante, tá? Ficou ruim de novo. Tá montando estruturinha de baixa, não pode, né? Tem que montar a estrutura para cima, para a compra ser validada, tá? Mas já tá bem feinho aqui. Porque aqui, ó, por que ele tá feinho? Porque embora ele fez aqui a quebra, ele tá querendo começar a montar a estrutura de baixa. Aí é ruim, né? Ele não pode romper esse fundo aqui, romper essa região aqui, porque senão ele vira estrutura de baixa. Então veja, não é só fluxo, né? A gente tem que ir encaixando ela na leitura de estruturas, né? Que é bem importante. De acumulações e tal. Ó, aqui eu vou puxar o zero agora, porque já é a segunda vez que vai. Se não vai de uma vez, tirar uma parcialzinha aqui só. Não tenho o que perder, pelo menos, né?